Quem sou eu para que o Rei dos Reis salvasse a mim? Em pecados perdido andei, mas achei... Olá, meus irmãos, dando sequência à nossa exposição sobre predestinação e eleição, no vídeo anterior nós começamos discorrendo sobre a questão da depravação do homem, informando, portanto, que o pecado original, isto é, o pecado adâmico, ele foi algo que atingiu toda a raça humana. Todo ser humano, sem exceção, nasce com o pecado original, isto é, com o pecado adâmico. Deus plantou a árvore do conhecimento do bem e do mal, a árvore da vida também, no jardim do Éden. Constituiu uma lei e o homem, mesmo em estado de inocência, tendo ainda o seu livre-arbítrio, ele, portanto, escolheu desobedecer contra, ou melhor, desobedecer ao Criador. O que Adão estava querendo dizer, meus irmãos, era mais ou menos assim: nós não queremos o Senhor neste mundo. Nós não o queremos aqui governando o jardim do Éden. Adão estava dizendo: eu sou o Senhor do meu destino. E como fruto do pecado, exatamente isso aconteceu. O homem, juntamente com a mulher, morreram. Deus disse: certamente morrerás. Nós verificamos qual o conceito de morte à luz da palavra de Deus. Portanto, todo homem nasce em Adão. E existe um termo dentro da teologia que é chamado de depravação total. Agora note, quando falamos em depravação total, não significa que o ser humano é tão mau quanto deveria ser, mas significa tão somente que o pecado maculou, carcomeu todo o gênero humano. Ou seja, a minha mente, as minhas vontades, desejos, volição foram afetados de tal modo pelo pecado, de modo que não há nada que eu possa fazer para ir a Deus. É necessário sempre uma intervenção divina. Note, pois no capítulo 3 foi necessário Deus intervir na história da raça humana. Ora, se o homem, isto é Adão, continuasse tendo o seu livre-arbítrio, ele poderia escolher ou optar de ir até Deus, de ir até seu Pai, não é? Contudo, foi Deus quem tomou a iniciativa. Na época da patrística, existia um grande teólogo chamado Irineu de Lyon, que disse assim: se Deus não vir até o homem não vai até Deus. Deus desceu no jardim, Deus foi à procura de Adão. Ora, se ele tinha ainda o seu livre-arbítrio, por que não foi de atrás? Sua atitude, após a queda, foi, na verdade, esconder-se do Criador. Foi criar ali e criar métodos paliativos para esconder-se, não é? Fazendo roupagens que não cobriam a sua nudez. Portanto, meus irmãos, é necessário nós atentarmos para isso. Deus desceu no jardim, chamou o homem à responsabilidade. E é tão interessante nós atentarmos para isso. Existe uma ilustração perfeita de Martim Lutero, que foi um teólogo alemão do século XVI, que disse assim: o homem, ele é como um animal de carga. Ele só faz a vontade do seu dono, do seu cavaleiro. Não é? Lutero dizia o seguinte, que esse animal de carga é exatamente o homem. O cavaleiro, por sua vez, é Satanás. O animal de carga está preso à vontade do seu cavaleiro. Mas existe um outro cavaleiro que intervém na nossa história. E esse cavaleiro, por sua vez, é Cristo. E Cristo nos tira do jugo de Satanás. É sempre Cristo que vem, que resgata o homem. Em Lucas 19:10, Cristo afirma: pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Ora, o que se havia perdido? Nós perdemos lá no Éden, em Adão. E Cristo veio resgatar a comunhão perdida com o Pai lá no Éden. Percebe? O pecado de Adão é o seu pecado.
é o meu pecado. Quando falamos sobre a questão do livre-arbítrio, nós defendemos que somente Adão tinha antes da queda. Pós-queda, o seu livre-arbítrio foi corrompido pelo pecado. De modo que toda a raça humana se perdeu completamente. Agora o seu arbítrio é escravo. Agora, meus irmãos, Deus interveio. E em Gênesis 3:15, dentro da teologia reformada, é chamado de o proto-evangelho. O que é o proto-evangelho? É a anunciação, é a proclamação do primeiro evangelho. Muitos entendem o evangelho apenas no Novo Testamento, mas o evangelho aparece aqui em Gênesis 3, exatamente no contexto de maldição. Deus disse assim: e porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Cristo está exarado aqui no verso de número 15. O que é o evangelho? É Cristo. O cenário era de caos espiritual, era de maldição, era de fracasso. O mundo parecia estar perdido, mas Deus interveio e fez a anunciação do evangelho, do próprio Cristo. Ele vai vir. E é por isso que algumas pessoas têm dificuldade em entender do porquê, de como as pessoas no Antigo Testamento, os santos profetas, não é? Como elas eram salvas se Jesus morreu tem 2000 anos, né, na cruz, né, consumando o plano da redenção. É que as pessoas não entenderam o texto de Gênesis 3:15. Todos os santos do Antigo Testamento olhavam para a promessa que da semente da mulher viria alguém que feriria a cabeça da serpente. Eles não viam nada, não enxergavam nada, mas eles criam na promessa. Cristo, o Messias prometido está vindo aí, embora o termo Cristo não era conhecido na época, não é? Mas eles aguardavam o proto-evangelho. E nós entendemos ainda nos versos seguintes, no verso 21, o texto diz: e fez o Senhor Deus a Adão e a sua mulher túnicas de peles e os vestiu. Túnicas de peles significa que um animalzinho teve de morrer. E aquele animal é um tipo de Cristo. Apontava para Cristo. A pele do animal serviu de vestimenta para o homem, para cobrir a sua nudez. Existem alguns pensadores que afirmam que antes da queda, o homem estava vestido com uma ourela, um traje de luz, que era um sinal da sua comunhão com Deus. Todavia, com o advento da queda, ele perdeu a sua comunhão, ficou nu e foi preciso agora Deus descer e propiciar o seu Filho, a saber, Cristo, tipificando naquele animalzinho. Isaías, no capítulo 61, verso de número 10 do seu livro, ele disse assim: alegrar-me-ei muito no Senhor, porque ele me vestiu com vestes de salvação. Cristo estava lá no jardim, tipificado no animalzinho, propiciando aquelas vestes de salvação para o homem. Porque o homem sempre vem com métodos, com desculpas e meios para tentar agradar ao Criador, só que os nossos métodos humanos, moralistas e legalistas não podem agradá-lo. As nossas orações são manchadas de egoísmo, nossas obras manchadas de erros, de pecados e de abominações. Foi preciso o animalzinho ser morto para propiciar a pele de salvação. Todos olhavam para a promessa e criam que haveria um Salvador de vir ao mundo. Eu pretendo dar sequência ainda nessa questão. Ok? Abraço.